Vamos lá, né? Nós vamos começar, porque eu comecei a gravar, vocês anotam as dúvidas. E aqui nós estamos fazendo a união, tá? De dois tipos de encontro. Nós temos um grupo para quem já é formado, técnico em microscopia de luz polarizada, que quando tem uma atualização, uma novidade, é disponibilizado. A Marta é a mentora desse grupo, porque vem muita coisa em italiano, ela traduz, ela faz um resumão, e a gente coloca aqui para todo mundo se atualizar gratuitamente, e tem ali um momento de discussão, compartilhar e trocar. Mas nós vamos ter o curso deles agora, esse ano, em setembro. E eu estou divulgando. E hoje muita gente veio com muitas dúvidas, até confundindo microscopia com tricoscopia, né? O que é, como faz, para que serve. Eu pedi permissão à Marta, que ela também está passando por isso, tá? É uma área multidisciplinar, ela é da área da saúde. Muita gente perguntando e nós resolvemos unir. Para vocês verem, rapidinho ela vai passar e dar atualização para o pessoal do grupo, mas eu trazer aqui a importância desse instrumento, que unimos, pessoal, como eu estou vendo a Graciene aí, que deve ter muito mais aí, mas a Graciene que fez recente, tenho certeza que mesmo nessas dúvidas que eu vou colocar para os outros, vai ajudar quem é formado. Porque eu trouxe alguns exemplos, tá? Aí vou compartilhar aqui um pequeno slide e tentarei ser breve. Está compartilhando aí para vocês? Está, Marta? Tá sim. Ah, perfeito. Vamos lá, né? Eu sou Silvia Barreto, para quem não me conhece, sou terapeuta, homeopata, sou tricologista e estou aqui doutorando em Ciências Sociais e Empresariais pela luta do reconhecimento da profissão na área multidisciplinar. O que é multidisciplinar? Conhecer todo mundo que estuda tricologia e terapia capilar dentro, né, de um padrão científico e acadêmico, tá? Não cursinho de 2 dias de uma marca de produto, de coisas que não têm comprovações. Marta, se apresenta aí, né? Porque nem todo mundo que está entrando te conhece, né? Marta, abre o seu microfone. Está Quer abrir? fechado. Abriu. Aí, Olá a pronto. todos, eu sou Perfeito. Marta Merenciana Del Bejo de Freitas, eu sou nutricionista, tricologista, gerontóloga e mestre em tricologia pela Citra. Minha especialização aí, eu comecei como cabeleireira, né? Trabalhei 32 anos com prótese capilar, perucas, trabalhando com pacientes oncológicos. E com essa parte da oncologia com as próteses, isso me levou a procurar a tricologia após fazer nutrição. E daí nós temos aí, né, a associação, né? Você falou da associação, a BTM, né? Da qual eu sou vice-presidente. E nós temos aí um trabalho de parceria com a Sociedade Italiana de Tricologia, da qual eu sou a tradutora dos cursos que eles oferecem para o português. Mas de vez em quando eu erro, tá, gente? Aí eu sou obrigada a corrigir. Você está lá, você fala de um jeito, porque você está vivendo o italiano, né? Quando você chega aqui, você vai esquecendo um pouco. Então, eu, pelo menos umas 2 vezes por semana, eu tenho que assistir um filme italiano para poder voltar o tico e teco no lugar. Tá bom? Mas um prazer aí estar com todos vocês. Perfeito. Então vamos lá, né? Explicar um pouquinho aqui. Gostaria que vocês colocassem aí no chat, né? Quem não é do curso, quem não fez a microscopia, a sua formação. Depois, na hora das dúvidas aí, a gente tirar, né? Bem, essa aula aqui é para quem tem formação na área de terapia capilar e tricologia. E quem tem essa formação sabe que a assertividade de um tratamento começa no reconhecimento patológico em cima de ciência. O que é o reconhecimento? Se é uma androgenética, se é uma areata, se é um eflúvio, se é uma fibrosante, você tem que reconhecer, tá?
E o primeiro passo para isso é impossível você desenvolver um atendimento tricológico se não tiver esse reconhecimento e uma base científica. Então, todo princípio de atendimento ele começa na anamnese, que é as perguntas. E nós temos alguns ferramentais que é conhecido de todos. Anamnese, o que você pergunta, né, desde o estilo de vida, medicamentos, hábitos, deficiências, e como é que se fala, né? Conhecer esse indivíduo no todo. E nós temos a dermatoscopia, que é, né, para alguns chamado de tricoscopia, que é um aparelho que você faz a análise desse couro cabeludo por fora. E alguns testes que são fundamentais. Fazer teste de tração, fazer teste de resistência, para saber, né, se é uma queda, se é uma quebra, se, o que está acontecendo ali, para você partir para o plano de tratamento, ou pacote, como alguns chamam, né? E aí tem um ferramental que poucos conhecem, que chama-se a microscopia de luz polarizada. Qual a diferença dele para um anamnese, onde você faz algumas perguntas, colhendo algo desse indivíduo, tá? O tricoscópio, que a gente vê sintomas e sinais por fora, e os testes de tração. Você vai utilizar um microscópio igual a esse, tá? De bancada, de laboratório. É um microscópio próprio, não basta ser qualquer um. Comprei um microscópio de 2.000, de 1.000, um microscópiozinho. Precisa ter uma luz polarizada. A microscopia de luz polarizada é um estudo da Itália, com comprovação científica há quase 40 anos, tá? Que você vê o cabelo por dentro, tá? Através do bulbo e através das cores, você tem ali muitas descobertas. Um exemplo para quem estuda tricologia. Nós sempre tivemos anágena, catágena e telógena. Há pouco tempo, eu digo há pouco tempo, que são descobertas, que vem vindo, né, vem aumentando aí as pesquisas, veio a exógena, que é quando expulsa o folículo, veio a neógena, quando o brotozinho está aguardando para desprender, vem a quenógena, enquanto fica vazio, porque o cabelo ele é uma célula que se reproduz, né? Mais de 25 vezes. Então, anágena, crescimento. Catágena, descansa. Telógena, cai. Mas entre esse processo, tá? Quando cai, descobrir a neógena, exógena, que é o nome, é quando expulsa realmente o folículo. Neógena é quando o de baixo está saindo da papila, aguardando aquele desprendimento. E quenógena é quando é esse período que fica vazio entre um e outro, tá? Mas olha só, com a microscopia de luz polarizada, as descobertas vão muito além disso, tá? Descobrimos, por exemplo, que temos várias anágenas e catágenas, tá? E quem estudou tricologia numa escola séria, eu falo isso, tá? Porque é, a profissão do futuro, ela é multidisciplinar. A gente já provou que o cabelo realmente é marcador de saúde e doença, em muitas leituras e vivência prática. Mas aqui a comprovação vai além, ela mostra isso, tá? Com um laudo muito específico e muito concreto e não abstrato. Mas quem estudou em escolas mais sérias, que tem uma base científica, um conhecimento profundo, ouviu falar e aprendeu a fazer tricograma, tá? E ele é imprescindível numa consulta. Eu falei de anamnese, eu falei de tricoscopia, eu falei de teste de tração, mas o tricograma é imprescindível. Sendo que o tricograma ele foi fundado aí por Van Scott. Antes mesmo, a gente fala que a
tricologia veio em 1902, né, na Inglaterra, mas ela vem muito antes disso. Para começar, em 1600, Malpighi, um médico que estudava fisiologia humana, um dia resolveu pegar um fio de cabelo. E ali ele achou um símbolo diferente. Esse símbolo, hoje, na microscopia, nós entendemos ele como símbolo de Malpighi, e ele retrata, por exemplo, uma fibrosante frontal, quando você vê por dentro. E dentro desse tricograma do Van Scott, já começa que nós aprendemos a anágena, catágena e telógena, que era com a luz branca e não polarizada, errado essa medição. Dentro das pesquisas, nós temos 5 milhões de pelo no corpo e uma média de 100 a 150 mil fios no couro cabeludo. Isso é uma média. Tem gente que vai ter 70, tem gente que vai ter 120, tem gente que vai ter 1.200 mil fios. Mas, né, dentro das pesquisas da matemática, a média que ganhou é entre as 100 e 150 mil fios. Mas vamos botar 100 fios. 100 mil, 100 mil. Na leitura de Van Scott, 80% do que eu tenho, está crescendo. 10% descansando e 10% caindo. E a gente fala que até 100 fios é normal. Passou disso, já é um eflúvio, já é uma queda. Só que 10% de 100 mil fios são 1.000 fios por dia. Estou mostrando isso para você ver que teve um erro na leitura dele, até quando a gente fala da matemática. Que 10% de 100 mil não é 100 fios, né? Quando vê a microscopia de luz polarizada, isso mudou. Primeiro, falei de anágena, catágena e telógena. Não é só anágena, vamos esquecer exógena, neógena, que aquilo ali é o período de troca. Estou falando da fibra, como ela é e como ela se mostra em cada fase. Descobriu-se, por exemplo, que 19% descansa e 1% cai todos os dias. Aí sim, 1% de 100 mil são 100 fios por dia. E que existe várias catágenas, várias anágenas. Ela está na anágena, mas dentro da anágena, ela tem modificação, tá? E isso é muito, muito importante para a nossa precisão, assertividade no nosso plano de tratamento, tá? E no nosso atendimento. Então, eu e a Marta, ela contou aí um pouquinho da história dela, né? Mais de 40 anos, prótese peruca, pacientes oncológicos. Fez nutrição aos 40 anos de idade. Na nutrição, ver o ser humano no todo, o cabelo é feito do que eu como, ela já, e com detox de fitoterapia, chás, tratamentos na nutrição para o ser humano, ela conseguiu ver e repilar cabelo e foi estudar tricologia. Foi onde nós nos encontramos. E ambas as duas começou aos 40 anos. E aqui a gente joga real, que é importante. Nos encontramos na primeira pós-graduação do Brasil. Eu saía do Rio de Janeiro e ia para São Paulo. Só que a Marta, não é a Silvia, não, é ela. Ela é muito estudiosa, muito inteligente, ela entendia bem de artigo científico. A Silvia era crua, lá do interior, entendeu? É, fez, contando do Unité, o que não tinha matemática e português para tentar fazer a pós-graduação, porque eu já era formada em terapia capilar, mas precisava de mais. Para isso, eu tinha que ter uma faculdade. Não fiz na área da saúde, e ela buscava e questionava. Infelizmente, a faculdade que a gente fez foi apenas venda de produto. Eu gastava R$ 1.700 saindo do interior do Rio de Janeiro durante 2 anos, de amoleta, às vezes cadeira de roda, e ia estudar. Para chegar lá, na prótese peruca, a pessoa coloca uma prótese, uma peruca, chegar às 3 da tarde, a aula começava às 8, e ir embora só para colocar e tirar para tentar te vender. Resumindo, graças à marca, tem que dizer isso, ela na exigência, a gente tem que ter algo mais científico, algo mais sério, começamos a buscar. Encontramos a Citri. Cara e coragem, duas malucas, fomos lá parar. Começamos um curso internacional de tricologia, mas pegamos todas as referências. E com muito medo,
Antes de ir para a prova presencial, eu fui lá num congresso pensando, será que nós estamos sendo enganadas de novo? Será que nós vamos gastar uma fortuna e ser o que aconteceu comigo em São Paulo? E descobri que era outro mundo. Depois disso, sem vergonha de falar, eu fiz empréstimo no banco para ir fazer a prova. Na época, eu gastei 23 mil para ir fazer a prova, passagem e hospedagem, porque eu fiz empréstimo bancário para pagar em 2 anos. E quando chegamos lá, no congresso, pronto, estudando 24 horas para fazer a prova, tudo em italiano, nenhuma das duas sabia falar, descobrimos o curso de microscopia de luz polarizada e fizemos. Todas as informações que eu vou passar em 2 dias, em italiano, sem a gente entender. Mas, quando você estuda ciência, a palavra científica, ela vai ser no Brasil, ela vai ser em Portugal, ela vai ser nos Estados Unidos, ela vai ser na Colômbia a mesma, tá? O que muda, às vezes, é uma pronúncia. Então, anágena, anagem, catágena, catagem. Eu estou falando aqui no caso do italiano. Muita coisa a gente entendia. Ficamos alucinadas, porque era uma ferramenta, assim, impressionante. Porque em 2 dias, eu tive que copiar, tá? Nós aprendemos como coletar da forma correta o cabelo por dentro. Preparação de lâminas, como utilizar um microscópio, diâmetro, cabelo tem diâmetro, densidade. A gente fala de densidade, né? Densidade, quantidade, não, densidade. A grossura de cada fio, presta atenção, né? E de cada ser humano que é diferente. Então, o diâmetro do meu fio, se ele estiver afinando, qual seria o diâmetro ideal? Você saber medir isso. Profundidade. Falei de anágena, catágena, telógena, exógena. Nós temos o bulbo, que é a raiz do cabelo, ou desculpa, nós temos a papila, que é a raiz do cabelo. Aquela mucila branca que sai é o bulbo, é como se fosse o ventre. Vêm os nutrientes, entram aqui no bulbo, se juntam 18 aminoácidos, vitaminas e minerais, tá? Que quem estudou já sabe, se eu ficar falando cada coisa aqui fica longo, e viram a queratina dura, tá? Então, hoje, por exemplo, quem estuda, está sempre se aperfeiçoando, a gente sabia de folículo, glândulas sebáceas, sudoríparas, né? Mas veio o bulge, a importância de um bulge, que é como se fosse as células troncos. Eu tenho aqui a papila, tenho aqui o bulbo, e aqui eu tenho a formação, que aí eu vou ter glândulas sebáceas, sudoríparas e bulge. Bulge fica todas as vitaminas. Quanto mais próximo ele estiver da papila, da raiz, melhor. Mas olha só, entre um folículo e outro, para sair, nessa fase ali do vazio, tem uma profundidade. A papila, que é a raiz, está em 4 milímetros entre o couro cabeludo aqui e o crânio, tá? É pertinho. Mas, para ser gerado fio, quanto mais próximo tiver o bulbo, é uma profundidade, mais chance eu tenho de repilar e de trazer os nutrientes que nós vamos programar, né? Dependendo da deficiência. E com a microscopia, nós conseguimos saber a densidade, o diâmetro ideal. Eu perdi densidade, mas qual era a densidade do meu fio? Vai ter um fio lá que mostra, que eu vou saber comparar, tá? Analisar. A profundidade média, se está longe, se está perto. Não adianta eu saber que o bulbo é células troncos, tal, mas e aí? Se estiver muito longe, vai demorar muito mais. Aquele folículo vazio, ou talvez eu não consiga alcançar, ou, dependendo da pessoa, eu tenho que mais vasodilatar do que o outro, tá? Tricograma, da forma correta, nós conseguimos saber se está realmente 80% na anágena, 19% na catágena e 1% caindo. O tricograma eu já tinha conhecido mesmo tendo entrado em cursos de falácias e de mentiras. Porque foi assim que eu fui parar em São Paulo, buscando, né, dentro da ciência, e alguns livros muito bons,
que na época era uma fortuna e difícil de encontrar, eu já tentava com o meu tricoscópio, mas da forma errada, com a contagem de luz branca do Van Scott. E com isso não me dava uma precisão. Com a microscopia de luz polarizada, através dos pigmentos da queratina ali que é gerada, eu tenho isso perfeito. Então, olha, eu consigo fazer um tricograma e saber corretamente esse ciclo. E isso é importante porque eu vou mostrar para vocês estudos de caso. São três aqui rápidos, mas para você raciocinar o quanto nós podemos acertar com isso aqui. Consigo ver também que existe vários tipos de anágena. Tem a anágena que está saudável, tem a distrófica, a displásica, a pseudodisplásica, tá? E cada uma eu tenho que cuidar dela de uma maneira diferente. Consigo saber como está a catágena. No descanso tem mudanças. E eu tenho catágena 1, 2 e 3, tá? Por incrível que pareça, é no descanso que eu, através da microscopia, dos estudos, não é só aprender a microscopia, é entender tudo isso aqui, né? Que eu começo a prevenir o que vem, para não ter, por exemplo, eflúvios crônicos, vai e volta com queda capilar. Para uma androgenética, eu conseguir fortalecer os que estão na anágena. Eu consigo prever um futuro, que vai ser o que a Marta vai falar hoje. A gente já previa, no sentido que vocês vão ver que a pessoa diz, como é que você adivinhou isso? Só que hoje o exame te mostra se eu, com 15 anos de idade, vou pegar a androgenética e não cuidar, como eu vou estar aos 30. E a gente tem como provar isso para o cliente e com isso ele tratar. Mostra ácaros. Nós temos descoberto aqui no Brasil, eu digo nós, eu, Marta, na nossa prática que a gente usa, isso faz parte da nossa consulta depois que aprendemos, é, ácaros, bactéria que só dava em animal e que aparecia como uma caspa, tá? E estava sendo tratado por mais de 6 médicos e tricologistas e seria tratado por mim também, se eu não tivesse uma microscopia, totalmente errado. Uma caspa que não era caspa. Podemos saber os impactos na haste e dentro disso o organismo. Cabelo é feito do que eu como. E quando ele cai, quando ele tem uma patologia, patos é doença, sofrimento, ele está contando algo de outros órgãos. E a maioria pode ser digestivo, que é o maior órgão que nós temos, começa desde a mastigação, esôfago, estômago, intestino, vesícula, tá? Ele pode estar dizendo que algum desses órgãos estão com problema, má absorção de nutrientes, um leitura de exame de sangue laboratorial do capilar é totalmente diferente dos outros órgãos. E o cabelo, os outros órgãos, quando estão com problema, puxa do cabelo. Eu tenho 100 mil fios, eu tenho 150 mil, com todas as vitaminas, tá? E vai mostrar isso se tiver incidência digestiva. Incidência psíquico e incidência psicofísica, que é o psíquico mais algo que eu causei. Incidência física, excesso de ácido lático, de esqualeno, que isso tudo vocês vão aprender. O ácido lático causa um dano terrível, degradação da bainha, da fibra, eflúvio, tá? Ligado a emocional, com certeza. A gente pede um exame de sangue, aí tem cortisol, que é o exame do estresse. Para começar no sangue, quem estuda aí, né, o tricoanálise, a interpretação, no sangue ele não é fidedigno, ele não é tão correto. Porque eu vou de manhã, estou bem, estou zen, acordei, tranquilona. Fiz o exame, estava tudo ok. Atravessei a rua e tropecei, estresse foi lá em cima. Estou no trânsito, me aborreci no trabalho, eu tenho picos. E cabelo mostra, através do ácido lático, tá? Esqualeno, problemas no sono. Então, por isso que eles pensam que nós somos até videntes. E agora vamos ser mesmo, porque a Itália está nos ensinando até a prever esse futuro, tá? Marta, daqui, quer falar alguma coisa? Principalmente você na nutrição, que eu sempre disse que não abro mão de uma nutricionista, né?
Seu áudio está fechado. Não, está aberto. Agora abriu. É, a nutrição é importante, né? Nós vemos aí desde a embriologia, né? O quanto que é importante você ter uma alimentação adequada. E quando você tem algumas deficiências de vitaminas e minerais, o primeiro que sente é o cabelo, porque o cabelo é o último a receber esse aporte de nutrientes, né? É um mini órgão, entendeu? Então, se você tem alguma patologia, ele vai, assim, através das incidências, ele vai estar nos mostrando, mesmo sem fazer, só olhando no paciente, na conversa, que você pode ter um problema digestivo, um problema de má absorção, então, é importante também, mesmo não sendo nutricionista ou nutrólogo, que entenda um pouco, né? É importante a multidisciplinaridade para estar encaminhando o seu paciente, ou para uma nutricionista, se for um caso hormonal, para um endócrino, um ovário policístico para um ginecologista, entendeu? Porque não dá para a gente trabalhar sozinho, né? E a suplementação é fundamental quando necessário. Às vezes o paciente chega cheio de sacolas de vitaminas e minerais e está perdendo cabelo, então o excesso é tóxico. Então, por isso que nós precisamos aí fazer os exames, ter uma orientação de o que ele pode comer, o que não pode, entendeu? Na realidade, nós trabalhamos com o paciente como um todo, né, Silvia? Não É, dá para ver o paciente só com o cabelo, né? O cabelo para nós é o início, mas você tem que ter uma visão de todas as doenças crônicas que ele traz junto. Tá? Acho que é exatamente. isso. Então, esse curso, para quem quer saber, ele, o curso que eu e Marta fizemos em 2 dias, todo italiano, isso foi 2016. 2 anos depois, nós conseguimos trazer ele para o Brasil. A mesma dinâmica, 2 dias para você aprender anágenas displásicas, pseudodisplásica, a constituição, o formato, o que ocorre, ácido lático, esqualeno, na teoria, você entendeu o que é tudo isso, e ainda praticar, tá? Só que, para quem fez o primeiro, foi bom, em comparação ao que eu e Marco fizemos, que foi onde a gente até aprendeu mais. Porque nós tínhamos tradutoras. Eles falavam e alguém traduzia, eles falavam e alguém traduzia. Então, você pensa que o rendimento é até um pouco mais puxado, né? Mas você estava entendendo alguma coisa. E o livro você recebia todo em italiano. Em 2020, aí trouxemos, eles fizeram um trato conosco de vir a cada 2 anos. Mas a gente, na insistência, conseguimos trazer 2018, 19, 2020 tivemos pandemia. 21 e 22. Quando foi 21, a Marta conseguiu traduzir todo o livro. Não é 2021, não. Ela começou um processo de tradução desse livro, tá? Sem falar muito bem italiano. Ela estava se preparando para ir para a Itália fazer mestrado. Mestrado em tricologia só tem lá e é a fonte. Eles são o master do mundo, porque é uma associação sem fins lucrativos, que não tem vínculo com marca, fundada por médicos, mas médicos com olhar humanizado. Para você ter ideia, esse curso eles valorizam o cabeleireiro, lá na Itália, que ele tem que entender para poder executar o trabalho sem trazer dano a uma pessoa. E Marta começou a traduzir. 2020 veio pandemia, mas tinha muita gente querendo e a queda foi intensa e muita gente querendo entender esse exame. Nós conseguimos fazer, mesmo assim em 2020, mas foi híbrido. Mas olha só, foi bom para todos nós. Por quê? Eles gravaram lá tudo o que era teoria online. Marta concluiu o livro e nós fizemos híbrido. Veio a aula gravada online para vocês ver e rever antes.
O livro foi disponibilizado em PDF, você não vai ter um livro para folhear em português, tá? Mas em PDF, que você imprime, todo traduzido com as figuras, tudo mostrado. E você tinha um tempo hábil. E a vivência prática. Então, essa prática lucrou, porque você, ao invés de ter que aprender tudo isso em 2 dias, você já tinha tido todo um histórico. Dali para cá, eu, Marta e Maíra, eu e Marta fizemos lá, já executávamos. Maíra fez a primeira turma, 2018. E presta atenção, ela é tricologista e hoje é até referência quando fala em fazer análise. Por quê? A matemática, eu digo matemática porque eu fiquei fora da escola 23 anos. E falei aqui, eu fiz um do Uniteu que não ia ter matemática e português para poder fazer uma faculdade. Então, você tem que relembrar a regra de três, fração, como divide. Então, ela veio trazendo isso numa facilidade, que até o formato deles explicar é diferente. E se apaixonou, porque ela é psicóloga. A psicologia é abstrata. Olha, o seu problema pode ser emocional. Aqui mostra, marca o tempo. Se o seu problema foi emocional há 1 ano e 5 meses, há 3 anos, sei lá quanto tempo, vai mostrar. Ela pirou porque ficou concreto. Eu tenho como provar que isso aqui tem um fundo emocional. Muitos têm, mas às vezes o fundo emocional é o pior. E vocês sabem que tratar o emocional é o pior. Para a pessoa aceitar uma depressão, aceitar que tem aquele problema, né, é complicado. E quando você tem isso comprovado, e ela pirou, se apaixonou por isso aqui, por esse exame, e resumindo, é, estudando e fazendo e testando e ajudando quem é técnico que fez, fazendo laudo, ela também montou um aulão que deu ao vivo, já vindo com toda a matemática, já explicando um laudo, já explicando tudo. Então, você chega nos 2 dias, magnífico. Então, esse curso hoje é 3 etapas. Uma parte online, tem que botar aqui porque está pequenininho, tá? Onde você assiste, pode ver e rever. Aí, um dia de aula ao vivo com eles, online, da Itália, para tirar dúvida, para você colocar suas dúvidas e eles são autoridades. Não é nem sempre dúvida que você tem, eu, ou Marta ou Maíra, vamos saber responder para quem faz isso para o Brasil inteiro, ou para o mundo inteiro, e pessoas que fazem há 35 anos, há 40 anos, porque cada vez vão tendo mais descoberta, tá? É, E ainda um aulão com Maíra, também passando tudo isso. E o livro, você recebe antes. Você pode ler, reler, tirar dúvidas. E o grupo daqueles alunos que estão estudando, a gente ali, todo mundo junto. Então, você estuda tudo isso. E depois, eu estou deixando isso claro, porque a gente nunca acabou com grupo nenhum, desde 2018. E estava lá para as pessoas tirarem dúvidas, para as pessoas perguntarem. Não sei se é por falta de tempo ou por vergonha, não fizeram. Então, Marta voltou da Itália com mais bagagem ainda, que ela vivenciou. Essa mulher ficou 3 anos lá, se abdicou da vida do Brasil, do samba, da maravilha, estudando, estudando e vem compartilhar com a gente. Aprendeu a língua melhor. É difícil, porque tem dialetos, assim como no Brasil. Nós temos Rio de Janeiro, que puxa no S, São Paulo, que é porta, portão, Nordeste, tem nomes diferentes. Diferente no aipim, que em outro local é mandioca, no outro é macaxeira. Se a pessoa não conhece, lá também tem, então ela entende todo esse dialeto, traz uma tradução bacana, ela falou que erra, mas nossa, bacana para gente. Montamos um grupo especial para todos que fizeram, que quer entrar, e estamos tendo aula, como hoje seria uma aula de uma novidade que vem aí. Tá? No próximo curso, ele vem trazer essa previsão do futuro. Ele deu uma aulinha. Veio gravada, Marta traduziu, já passamos para o pessoal assistir e hoje nós vamos discutir. Aí, quem quiser ficar, que vai ser depois desse bate-papo, pode ficar para ver a discussão, o que ela vai passar, tá?
Então, ó, muito mais fácil. Me perguntaram quantas horas. Olha, é praticamente eterno. Porque você tem um livro, você tem o maior patrimônio, as aulas gravadas ficam para você até o período do curso, depois só mais 30 dias. E esse grupão, tá? Que, como disse minha amiga Jaci, quem não estava no início, tudo vai de interesse de cada um. Hoje vocês estão estando aqui, querendo ou não, uma aula gratuita. Teve muita. Tem um grupo que eu tenho 736 pessoas e coloquei, temos 38 aqui. E boa parte aqui já é formada, entendeu? Então, né, vale a pena. Depois fica, eu não sei, eu não fiz. E por que que é importante fazer com eles? Tem aluno do aluno. Tem um aluno que fez 2 dias, tá? Naquela época, e hoje dá curso. E o aluno desse aluno também está dando curso, e eu estou falando isso porque quando a gente fala de incidência digestiva, está dizendo que o problema é digestivo. Nós brigamos pela legalização e teve laboratório ligando para a associação, porque ela é igual delegacia, todo mundo entrega ou reclama, dizendo que a professora disse que através desse exame eu sabia medir os minerais. E quando é digestivo, pode ser deficiências de minerais. Preste atenção na palavra. Está mostrando que pode ser deficiência. Então, opa, é nesse momento que eu preciso pedir ferro, cobre, zinco, magnésio. Espera aí, tem o tricograma, tricobiograma, me mostra 28 minerais. Então, você vai ser assertivo, você vai direto no ponto do que você precisa pesquisar. Então, a gente está trazendo esse curso para o Brasil desde 2018, direto da fonte. E eles são humildes. Quando tem algo que você não sabe, pergunta no grupo. O que a gente não sabe, a gente pergunta, eles respondem, eles dão suporte, tá? E detalhe, o curso custa lá 4.500 euros. Eu não sei quanto está o euro hoje, tá? Mas vou colocar R$ 6. Pode buscar a propaganda. Vezes R$ 6, 27 mil. Deve ter sido o que eu e Marta pagamos. Fora 23 de passagem e hospedagem, que eu estou contando aqui para vocês. Sai por, para quem é associado, muito menos de 1.000 euros. E para quem não é, no máximo 1.000. Parcelado no cartão, porque lá não tem essa coisa de parcelar, não usa cartão, não. É euro. Parcelado em 10 vezes. Até quando vai ter, gente? Não sei responder. Já estou deixando tudo muito claro para vocês. Que é a cada 2 anos. Mas a gente conseguiu trazer todo ano. Ano passado, não. A Glauciane estava aqui, assistiu, participou, hoje está aí fazendo a diferença, está aqui assistindo, está fazendo parte do grupo. É, Ano passado teve que ser híbrido, eles de lá e eles aqui fazendo a prática. Mas nem híbrido eles estão tendo vaga, tempo na agenda, porque eles estão fazendo no mundo inteiro. E é meio injusto realmente os caras virem para cá apenas sem fins lucrativos. São pessoas que trabalham, que vivem disso e precisam do salário. E vir para o Brasil é 12 horas no avião indo, 12 horas voltando, mais o cansaço, não é 2 dias de aula. Ele perde uma semana ou duas de trabalho, ou 10 dias de trabalho, entendeu? Então aproveitem, porque eu não sei se chegar a 2027 vai estar esse preço. Eles vão conseguir manter isso, tá? Ou se nós vamos conseguir trazer, porque não é fácil. A gente tem o compromisso de ter X aluno, compromisso de manter, tá? Então, olha só, pegando um exemplo, isso aqui é um laudo, um mini laudo, tá? Porque é grande, eu só peguei. Foi colhido de uma pessoa. São 15 fiozinhos. Tem a região correta e a forma de você tirar. E na lâmina. Ó, 80% tinha que estar na anágena, 19% na catagem e 1% na telógena. Essa pessoa estava com 65% na anágena. Ó, 25% aqui e 40% displásica. Pô, 65 para 80 é igual ao exame de sangue. O mínimo de uma vitamina D é 30. Ela está com 25. Pô, tá baixa. Mas não está tão longe da 30 para quem está com 15 ou 18, né? 65 não está muito longe dos 80, não, mas está baixo.
ela está com 10% na catágena, que seria 19%. Opa, que bom, só 10% descansando. Mas ela estava com 25% na telógena, que é 1% só que cai. Olha, 24 vezes a mais. É, já mostrou que ela está com eflúvio. O problema dela é queda, tá? Então, ó, isso aqui é um tricograma. Mostrou que ela apresenta um elevado número de anágena displásica. Olha só, ela está com eflúvio. Os 65%, 40% já está doente. Displásico é doente, deficiente, tá? E com ausências de bainha. Em suma, tá caindo aqui, todo mundo vai vir para cá e vai cair de novo. Mas essa pessoa tem 35% dos cabelos dela miniaturizando. Miniaturizado é quando tem androgenética, entre aspas. Pré-miniaturizado, aliás. E pré-miniaturizado não existe na ciência das aulas que a gente tem no Brasil, não. São descobertas deles. Vem pré. Você vai sempre ouvir falar em miniaturizado. 0% miniaturizado. Então, não é androgenética, porque vocês vão aprender no curso que para ser androgenética tem que ter pré-miniaturizado e X% miniaturizado. Mostrou? X% é androgenética. O diâmetro, a densidade do cabelo dela é 115,1 e estava 80. Nossa, está afinando esse cabelo. A profundidade perto da raiz está 2,9. E o certo é estar 2,91. Opa, graças a Deus é algo bom nessa pessoa. Tem 65% na anágena. Só que 40% já tá doente. Vai correr todo mundo para cair de novo. Tá com eflúvio. Ô, eu descobri, né? Eflúvio é queda. Vamos tratar. Mas eu já sei que eu tenho que fortalecer aqui, ó, para quando chegar aqui não ficar doente. Tem que descobrir essa doença. Mas o que está causando tanta doença assim, né? Mas a profundidade está pertinho. Opa, o que eu descobri, o que eu der, o que eu vou fazer, vai chegar, porque a raiz está perto ali do bulbo. Então, ó, essa paciente apresenta uma perda de 30,4% do diâmetro. 30% de perda no diâmetro está afinando demais esse cabelo. Uma profundidade preservada, está ótimo. 2,90 para 2,91, que eu falei, né? E um, né, sendo que aqui me mostraria androgenética. Aqui está me mostrando hipotriquia, que poucos estudam no Brasil. Quem ouviu falar pode ter certeza que foi de professor que estudou com instituições ligadas à CITRI. É a deficiência de estrona. Vocês sabem que nós temos dois hormônios que comandam, né? DHT e estrona, que nesse processo de para, descansa e cresce. Eles têm a função deles. O DHT, ele tem função boa. Ele faz parte do ciclo, além, né, da androgenética, tá? Caramba, isso aqui foi um tricograma. Olha o que ele me mostrou. Mas na leitura, me mostrou mais coisa. Essa paciente apresenta bulbo acinzentado. Esse bulbo aqui é o bulbo, ó. Ele tem que ser negro, tá cinzento. Então, mostra que tem uma baixa qualidade mitótica de reprodução. E essa qualidade, ela é causada por carência de vitamina ou mineral. Então, opa, é uma pessoa que eu já preciso, que a Marta falou, cuidar no todo, de dentro para fora, pensar nas vitaminas, está me mostrando que tem problemas de vitamina e mineral. Mas, além disso, ela tem problemas digestivos. Então, será que a deficiência de vitaminas e minerais não é digestão? Ela até come, na anamnese ela foi perfeita, ela come de tudo, ela é perfeita, para uma nutricionista ia dizer, nossa, que maravilha, mas o digestivo dela está com problema. O metabolismo, ela não consegue metabolizar bem os nutrientes. Então, se a pessoa tem deficiência de ferro, essa pessoa não precisa de um ferro quelado, vai precisar de uma refeição que saiba segurar o ferro. Se ela tem gastrite, azia, problema de intestino, digestivo está ligado, ó, a mastigação, o transporte, a absorção, excreção, desbiose intestinal, refluxo, várias coisas. E tem coisas que nada disso a pessoa na anamnese tinha. Mas vou dar um exemplo. A gente não pergunta, você tem hemorroida? A gente não pergunta. É chato, né? Hemorroida? Aí você começa quando você vem ler. Mas olha só.
Tá, você não tem intestino irritável, você não tem intestino solto, você não tem intestino preso, mas você tem hemorroida? Epa, tenho. É, digestivo. Não tenho nada disso. Eu tive uma paciente recente, mãe da nossa médica, da nossa endocrinologista, deu incidência digestiva. E perfeita. 75 anos, perfeita. Aí no final eu falei, mas olha, digestivo tem sudorese, mão que soa, pé, tal. Isso tudo vocês aprendem, está no livro. Ela virou para mim, minha filha, as minhas mãos pingam suor, os meus pés é digestivo. O corpo estava falando, então, digestivo tem má absorção de nutrientes, tá? Então, já falei com a filha, que é bom que é médica, é endocrinologista, da ABTM, ajuda os tricologistas, vamos ter que cuidar dessa parte dela, tá? E tinha presença de ácido lático. Ácido lático corrói as bainhas, por isso que está afinando esse cabelo também. E ele está ligado ao estresse. Detalhe, gente, ainda tinha um marcador de problema emocional grave que tinha ocorrido com 3 anos e meio atrás. Era uma bomba essa pessoa aqui. Potriquia, precisa cuidar da estrona. Ácido lático, precisa cuidar do estresse. É diferente, estresse. Mas também incidência de emocional. Precisa de um psicólogo, precisa descobrir o que que tem ali no subconsciente. Consciente é o que nós estamos aqui batendo papo, e o que está fechadinho. Nem ela acha que é forte, que tem. Então, você consegue fazer, tá, um plano de tratamento multidisciplinar no profissional certo. Fora isso, trago aqui uma análise de um resultado. É, essa pessoa é um homem calvo. Tá aqui, ó. Começou assim com 3 meses. Mas eu precisava tratar. E ali foi visto, tá? Área doadora, que está em alta para você tratar e para você provar para o médico que seu trabalho é importante, não só aqui, como aqui. E eu trago esse, porque esse aqui eu trouxe um cliente médico que não pensava em fazer transplante, nem se incomodava com a calvície. Olha como estava por dentro os bulbos. Isso aqui não está na telógena, não. Vocês vão saber interpretar a leitura das cores. Tem anágena displásica, estrófica, tudo fraco. Mesmo que eu não tivesse recuperado por fora, eu tinha como comprovar que eu recuperei por dentro. Olha a diferença. Olha as bainhas, bainha interna, bainha externa, a cor dos bulbos, isso antes e depois. E aqui. Mas por quê? Porque foi personalizado. Se tinha incidência digestiva, nós tratamos, né, os nutrientes. Androgenética, o DHT, enfraquece a fibra. O cabelo é feito do que eu como, eu tenho que brigar contra. Se tinha realmente um perfil de androgenética, se tinha algum gatilho, foi tudo tratado. Então, a gente consegue personalizar. Isso aqui eu trouxe para um médico e hoje esse médico está me contratando para trabalhar com ele. Sabe por quê? Ele faz implante e transplante. Eu quis trazer esse caso porque é muito, bem interessante. Faz transplante. E eu falei para ele, olha, a terapia capilar funciona, tá aqui, ó. E esse rapaz, ele veio como adotado, porque a gente testa. Eu, a Marta, nós vamos entrar agora, acho que Marta vai, já mandei o projeto para ela, lembrei aqui, com certeza ela vai. É uma causa que a gente briga e que ela briga há 42 anos, agora vai com ela, então vai ser divino. A gente adota pessoas, a gente testa, faz de graça por 3 meses. E ele veio porque como amigo, amigo de um filho. Eu falei, eu preciso de alguém, ele não se incomodava. Eu tenho vídeo dele dançando e gritando na praia, eu tenho cabelo e meu cabelo está voando. Ele é professor, os alunos falavam, ué, professor, você tem cabelo? Ué, professor, você está deixando o cabelo crescer? E ele falou, eu não me incomodava, hoje eu quero transplante. Mas olha, vai precisar de menos área doadora, né? Sem contar o quanto nós fortalecemos, e melhoramos, tá? E aqui eu vou trazer. Marta, quer falar alguma coisa? Que eu vou só trazer dois Não, pode estudos de falar. caso rápido. Por que que eu vou trazer? Pessoal que já fez curso para analisar. E você que está pensando em fazer, ver o quanto isso é importante para você acertar.
e para você ajudar realmente, tá? Tá quase acabando, viu, gente? Que aí a gente abre aqui para as dúvidas. Deixa eu só abrir esses exames aqui, porque eu vou fazer um breve resumo para vocês. E agora eu tenho que abrir um a um. Tanta pasta aqui, aula hoje, microscopia. Vou trazer um caso aqui de uma menina de 16 anos. Essa eu peguei semana passada. Semana passada, para o resultado, tá? E era a avó dizendo, quem vem é a mãe, mas a avó dizendo, não, não é, não, ela é quietinha, não, ela não tem isso, ela não tem aquilo. Ó, tricograma dessa pessoa. 45, 55% na anágena, o certo é 80. 30% já descansando para cair. E 15% caindo. Ela está no eflúvio. Só que esse eflúvio vai aumentar. A cada 3 meses. A página fica lá 3 meses. Já tem 30%. O que tem anágena estão ficando distrófica, displásica, tá? Então, é uma pessoa que vai ter outro eflúvio crônico aqui. E forte. E já vem, preste atenção, de 4 médicos, que vive tendo eflúvio crônico, tá? E tem as receitas de bolo. Tem eflúvio, pouco cabelo, bora botar cabelo, bora estimular, fazer vir, né? Tricograma, pré-miniaturizado só 15%. O diâmetro dela, detalhe, tá? Descendente de japonês, cabelo grosso, que você pega, fica até com inveja da fibra, mas está perdendo diâmetro aos 16 anos de idade. 95 de diâmetro, certo é 115. A profundidade dela tá boa, tá? Então, mas o que está causando que está assim, né? Todo mundo indo para telógeno, eflúvio crônico. E aí, ácido lático, incidência física. Bulbo acinzentado. Detalhe, ácido lático é estresse. Mas tem um marcador de 2 anos atrás. Quando peguei a anamnese, a queda começou quase há 2 anos atrás, porque não é naquele dia. Às vezes leva 3 meses tal, e começou. E é o ponto, é a pessoa de muito cabelo, 16 anos e vindo. Então, eu pedi o exame de sangue, tá? Poderia ter deficiência de vitamina. Vitamina D e B, que é o que tem que mexer. Muito pouco. E agora? Poxa, né? A menina, 16 anos, tá? Aqui, isso aqui é o ácido lático. Está degradando a bainha, perdendo a densidade. É feito por estresse. Mas marcou. Algo na mente dessa criança marcou. E a avó do lado, mas ela é tão quietinha, ela é tão bonitinha. Eu falei, vó, consciente, subconsciente, vó. Uma menina de 16 anos pode ser um amor que deixou, pode ter sido estresse no estudo, pode ter sido algo. Ela não fala. Eu falei, quem prende é o pior. Mas ela olhava para mim e fazia assim, a cabecinha. Se eu não tiver uma psicóloga com essa menina, ela vai para uma areata. Graças à microscopia, eu tenho como provar. E bater de frente com a mãe, só que foi a avó, a mãe que trouxe da primeira vez, e eu colho e depois chamo para fazer o laudo, não faço na hora, tá? Eu cobro por isso. Eu hoje tenho meu microscópio, tiro a foto, sei ler, mas eu não tenho tempo de fazer, eu terceirizo. Estou dando dicas, porque alguém pode dizer assim, ai, mas eu não vou ter tempo, mas você tem que entender o que você está lendo. Quando você tem conhecimento, propriedade, você leva a seriedade e a pessoa a fazer. Então, eu pedi para a avó, peça para a mãe me ligar. Mas a bichinha fazia assim, ó, quietinha, passava e olhava para mim. O que tem ali naquele coração, eu não sei. Mas mostrou. Esse é um caso, tá? Vou para outro. É uma pessoa que está indo para um. Vou para outro que é. Esse está me dando dor de cabeça.
Esse foi hoje. Eu estava falando com o Marta, falei, calma, Marta, calma aí que eu tô tirando aqui, esse é importantíssimo. A gente falando, a gente combinando, porque eu pedi autorização a ela para estar atrapalhando a aula dela aqui hoje. Deixa eu ver esse. Olha só, gente, caso de um homem de androgenética. Androgenética, mas não veio por androgenética. O perfil, se eu tirar a foto, não tem. Cabeleira bonita aqui em cima. Mas ele veio reclamando que ele vem há um tempo tendo queda. E ele tem medo de ficar igual o pai. O pai é calvo. Ele não tá? Com aparência de calvo. Fiz o tricograma. Assustador. 20% está na anágena, só é 80%. 80% na catágena, pronto para cair. Pensa 80% dos teus cabelos caírem. Eles estão ali, tá bonito, mas vão cair. Aqui me deu desespero, porque quando está na displásica, eu corro e trago, fortaleço, eu sei, opa, vou fortalecer aqui, eu preciso fortalecer, vai todo mundo ficar uma anágena bonita. Mas está 80%. E eu tinha que dar esse relato para ele. Ele apresenta uma alteração significativa e pode estar expressando um ciclo acelerado. Vamos lá. Mas olha que bacana. Ele tem medo. E olha, ele já tem 33 anos. O risco de um androgeneta é dos 15 aos 30. E ele cheio de cabelão aqui. Falei, olhando, por isso que eu falo, o tricoscópio não mostrava. 10% está miniaturizado. Isso é indício de androgenética. Então, além de algo que está ocorrendo, causando um eflúvio crônico, e agora vai ser um crônico pesado, e que se eu começo a tratar, vai cair, ele vai dizer que foi porque começou a tratar, não, eu tenho como mostrar. Estava para cair. E que eu posso já pensar em fortalecer agora, para quando todo mundo crescer e nascer. 80% de diâmetro, perdendo aí. A profundidade dele não está tão boa, 2,7 para 2,91, já está longe para essas vitaminas chegarem, tá? Ele tem um indício de androgenética. As características, o que ele tinha medo. Então, é uma pessoa que eu já vou ter que pensar, tratar a androgenética, prever, tá? E ele apresenta ácido lático, bulbo acinzentado, estresse. O que que é? Caiu 80% dos seus cabelos, caminhando para um areata. Areata é doença autoimune. Então, esse cara, o que que eu fiz? Pedi todos os exames, autoimune, imunidade, as vitaminas têm que estar lá em cima, mas aqui, só que ele é bem tranquilo, tudo na anamnese dele, se eu fosse ler, não, eu estou bem, isso aqui. Quando eu comecei a puxar, hoje ele veio, que eu falei, vou montar o seu plano de tratamento, mas eu tinha que conversar com ele pessoalmente e alertar que a gente vai começar um tratamento, mas já está no descanso. Eu não tenho como fugir disso. E que vai cair, mas tem como nascer, que tem um momento certo e tal, e que tem nível de estresse. Aí ele me revela: eu sou estressado. Eu nunca aceitei um psicólogo, mas eu saio quebrando tudo, eu boto para. Ele acha que ser assim, botar para fora era o bom. Mas você está certa. Eu tenho que me corrigir, porque eu saio até dando supapo em qualquer um. Então, ácido lático. Eu peguei esses aqui, tá? Eu tenho vários casos, mas eu vou pegar um que eu vou ajudar a raciocinar aqui. É o último. Que eu... Só para vocês verem o quanto é importante. É... Mateus, aqui. Essa aqui, ela lembra aquela que eu li da pouco, a primeira, né? Que eu falei que tá uma bomba, que tem 1000 coisas. É uma mulher. Tá com queda, tá? Tricograma. Olha que lindo, olha a diferença aqui. Ela está com 20% na catágena. É 19 de descanso. Pô, tá 20? Não tá tão longe, tá dentro do descanso, né? E ninguém é perfeito, ninguém tem que estar 80% na análise, 19, porque a gente tem que ser perfeitinho para isso, né? Zero na telógena, 1% que cai. Opa, zero, nada caindo. Ela passou por um eflúvio. E 80% já voltou para crescer. Tá na anágena. Só que preste atenção.
80%. Só que dos 80, 50 já estão doentes. Só que aqui eu tenho como salvar. Eu corro para cá, ó. Eu vou fortalecer aqui que eu vou raciocinar com vocês. Olha, ela apresenta um ciclo capilar dentro dos padrões de normalidade. Tem 80 com 20, 0, 0 para 1 está perto, 20 para 19 está perto e 80 é perfeito, né? Porém, há uma enorme quantidade de anágenes doentes, com ancoragem afetada, que vai levar a outro eflúvio futuro, se não tratar agora. Vamos lá. Nada pré-miniaturizado, então a mulher, então, poxa, não tem nada pré-miniaturizado, não tem potriquia aqui. E ela tem 45 anos, tá? Não tem miniaturização, não tem androgenética. A profundidade dela tá boa, 2,9. A profundidade é 2,91. A paciente apresentou uma perda de 20% de diâmetro, ela está perdendo a densidade da fibra, profundidade adequada, não há quadros associados a patologias de afinamento, mas há o que melhorar na espessura. A gente pode engrossar esse cabelo, então já sei que eu tenho que engrossar, mas vamos ver o que mais pode ter me mostrado. Ela está com bulbos acinzentados e mostrou incidência digestiva, tá? E presença de ácido lático. Então, olha só, ela perdeu o cabelo, caiu, né? Todo mundo veio para o crescimento. Veio, agora tem que crescer. Quem perde cabelo quer que cresça. Mas o que que a gente faz? A gente pega, então, né? Vamos vasodilatar. Vamos pensar em minoxidil, vamos pensar em alecrim, que é vasodilatador. Vamos pensar em hortelã-pimenta, cada um dentro da sua formação. Uns podem trabalhar minoxidil, outros não. Não seja contra minoxidil, não, viu, gente? Nem finasterida. Quando você estuda, você vai entender que tudo isso aí funciona no momento certo, da forma correta. Aí, vou vasodilatar então, né? Tá 80%, vou botar para crescer e ela vai ficar feliz. Aí eu tiro a foto, vai ter um monte menos. 50% está displásico. Se eu fizer isso, vai todo mundo para a catágena. 50%, olha o risco. E vai para a telógeno e vem o eflúvio de novo. Aí vem o tal efeito Shed. É uma pessoa que eu tenho como salvar agora, não viver ciclos, porque apenas eu pego esses 80%, que número lindo, perfeito, vou fortalecer. Antes de pensar em repilar e trazer, eu vou fortalecer. E para fortalecer, é o digestivo dela que está causando. Tem ácido lático. Quem é que não tem estresse, né, hoje, né? E essa, ela é farmacêutica, administradora, desculpa, mas é administradora e dona de uma farmácia de manipulação. Qualquer empresário hoje, gente, está pegando cachorro a grito, está fazendo qualquer coisa no país que a gente está vivendo, entendeu? Então, eu já montei o protocolo, olha, é diferente, tá? Da menina, está indo para, da 16 anos, está indo para eflúvio, ainda tem como salvar uma boa parte, mas é o psicológico que tem que ser tratado. Do rapaz, socorro, psicológico para ontem, e deixar alerta, senão, ainda mais que ele disse que bate em todo mundo, né? Já pensou se esse cabelo todo eu começo a tratar, que a ideia é trazer, e tá todo mundo na catágena, vai cair, ele vai bater em mim. Eu tenho um exame, eu tenho como comprovar isso cientificamente. Se vier um médico, se der um problema, tá? E tenho essa moça que já vem há anos. Essa eu posso salvar, porque vai ser o digestivo. Bora lá os exames, quero ver os minerais. Vamos lá, aí começa. Aí você descobre, tá? Ela tem prisão de ventre. É, tá? Precisa de melhorar a alimentação, precisa das vitaminas. E foi legal. Eu passei um complexo de vitamina para ela. Que eu digo, eu tenho equipe multidisciplinar, tá? Sempre trabalhei. Tenho a Nutri, tenho a Marta, faz parte dessa equipe comigo, tenho psicóloga, tenho endocrinologista, temos um médico que é parceirão, referência em hormônios femininos, doutor Sérgio Basma. Então, a gente indica, trabalha ali em conjunto, e ela como dona, mas eu já tomo isso, um bando de suplemento, um tiquinho de cada coisa. Se a deficiência for ferro, tem que ser só uma quantidade boa de ferro. Se for a vitamina D, tem que ser vitamina D. E detalhe,
Olha como a gente pega. Isso ela não tinha revelado na anamnese. Ela tem doença autoimune, ela tem lúpus. Não posso cor numa pessoa de lúpus? Que aí fui buscando. Peraí, é, é, vamos lá. Essa baixa também, de você estar sempre com essas baixas de vitamina, parecer fluido. Ah, eu tenho lúpus. O cliente não conta. Então, eu estou trazendo para vocês, esse é o futuro, tá? E vou dizer porque é o futuro. Tom Tofanello, muitos devem conhecer, existe aí, né? Você ser perito. Cuidado com os cursos de perito, tá? Tem curso de R$ 10, tem gente prometendo mil e uma coisa. Mas ele foi um perito sem ser formado em perito. Cabelo caiu aqui no Rio de Janeiro. Erro do cabeleireiro, sem medo de falar. Escova progressiva, tá? Só que a dermato, erro do cabeleireiro, desculpa, erro não. Ele fez, o cabeleireiro fez escova progressiva, foi 30 dias depois de uma escova progressiva. A dermato foi e disse que era escova progressiva. E aí chamou, indicaram o Tom. Tom colheu, mandou para a Maíra, foi feita uma microscopia e veio incidência digestiva, vitamina, tal, não sei o quê. O Tom é muito bom, fez um laudo. Só que, olha só, nós temos tricoscopia com IA, inteligência artificial, que mede, tal, o tricovio. É show, é lindo. Não é aceito. Inteligência artificial não é aceito por lei. A pessoa ganhou o processo por causa da microscopia de luz polarizada, porque é ciência. Tem livro, tem artigo, tem comprovações científicas, tá? Então, isso aqui é o que a gente tem para trazer para vocês.